Amados irmãos, queridas irmãs, domingo nós recebemos o privilégio, eu não digo responsabilidade não, eu digo privilégio, de transmitir a palavra. Quem estava lá foi um culto do filho pródigo. E eu estava tão cheio de palavras sobre o assunto, que os 35 minutos que foi me dado não foi suficiente para transmitir tudo aquilo que estava no meu âmago, no meu coração. E desde domingo que o Senhor tem ministrado ao meu coração para que eu volte a falar sobre um assunto muito importante nesses últimos dias, que é o esfriamento do povo de Deus. Está escrito, e aquilo que está escrito tem que se cumprir, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Os escândalos que têm acontecido, principalmente envolvendo lideranças supostamente cristãs, faz com que as pessoas venham a perder a esperança, a esfriar no amor para com as coisas de Deus e para com o próximo. Observe, os irmãos, que esse congelamento é real nos dias de hoje. Não é só aqui não. Nós cooperamos na igreja da irmã Fátima, na sexta-feira. Também um número pequeno. Depois da pandemia, eu visitei mais ou menos 25 igrejas de Patos para cá, nos domingos. Igrejas antigas da Assembleia de Deus, e teve igreja central, não foi em congregações, que eu encontrei lá 17 crentes, 25, 32, quando tinha muito passava de 30. Já falamos em outras oportunidades a respeito da Europa, que praticamente não existe mais igrejas cristãs na Europa. E há 70, 80 anos passados, era onde o pentecostalismo funcionava de verdade. Há 40 anos, 50 anos passados, 30 anos passados, nos Estados Unidos, no final do século passado, os Estados Unidos, o fervor pentecostal estava nos Estados Unidos. Hoje as igrejas estão vazias, fecharam. Eu me preocupo com o Brasil e tenho ouvido mensageiros do reino de Deus falando sobre a igreja brasileira, que vai entrar numa fase de declínio daqui para frente. E aí me bate a preocupação com o nosso povo, com nós. Nós temos que cuidar um dos outros. Eu falava recentemente sobre a necessidade de criar um grupo de irmãs, um grupo de jovens e um grupo de senhores
para visitar em casa os fracos na fé, aqueles que por motivos inúmeros estão esfriando e deixando de vir para a casa de Deus. Se nós não nos preocuparmos agora com isso, depois vai ser tarde demais. Razão porque nós lemos esse texto bíblico aqui, e vou ler novamente. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Versículo 20: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções do mundo, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. É justamente o que tem acontecido. Você vê um trabalho que é feito com muito amor em uma praça pública, e vem à frente muitas pessoas, e passa a primeira semana, a segunda, a terceira, com um mês. Pergunte quantas daquelas pessoas permanece no caminho do Evangelho. E isso merece resposta. Será que nós não estamos falhando? Será que o amor fraternal não está esfriando ao ponto de não nos preocuparmos uns com os outros? Quando alguém deixa de ir para a igreja, e isso não quer dizer que se desviou de Deus, porque existem pessoas que estão desviadas da igreja, mas não está desviada de Deus. Aí quando escuta alguém desviou da igreja, aí o outro diz assim: eu sabia que ele não era crente. Em vez de ir lá, colocar a mão no seu ombro, dar uma palavra de força, de encorajamento, se possível colocar no ombro, como aquela parábola da ovelha, o bom pastor pegou, colocou no ombro e trouxe de volta para o abrigo, o redil, para junto do rebanho. Esse amor esfriando é justamente isso, é a falta de preocupação com o bem-estar espiritual do nosso próximo, do nosso semelhante. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, quando que isso acontece? Quando foi que nós escapamos das corrupções do mundo? Foi quando Cristo nos resgatou. A gente diz assim: aceita Jesus como Salvador.
não é? Mas o certo é o contrário. É Cristo nos aceitar como redimido, como pecador. É esse momento onde nós nascemos de novo, quando nós escapamos da corrupção do mundo, de tudo aquilo que o mundo oferece. É neste momento que nós escapamos da corrupção do mundo, porque tudo que há no mundo é para levar o homem para longe de Deus, para distante de Deus. Por isso que a palavra santificação é a separação, afastamento das coisas do mundo, é a renúncia das coisas mundanas e passar a viver ao inverso, como diz o nosso professor Reinaldo Guedes. É o inverso, é passar a viver ao contrário de tudo que o mundo oferece, é se dedicar a Deus. Não adianta somente sair do mundo, tem que haver uma dedicação nas coisas de Deus, dedicação na oração, dedicação ao louvor. Quem tem esta chamada para louvar a Deus, não fazer simplesmente por fazer, não, mas fazer com dedicação. Eu dizia esta semana a um amigo meu, a gente conversando, ele dizia: eu não sei como é que você aguenta pregar 1, 2, 3 vezes por semana, toda semana. Não é fácil, porque o culto dos irmãos começa quando vocês entram aqui, o meu não. Para mim vir para a igreja, eu tenho que passar pelo menos a tarde lendo, pesquisando, orando, pedindo orientação do Espírito Santo para não falar aqui coisa que não edifica a igreja. Eu quero que a minha voz, a minha boca, a minha garganta seja um instrumento da palavra de Deus para o bem da igreja, para a edificação da igreja, para aumentar a nossa fé nas coisas do reino celestial de Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí como é que a pessoa vai conhecer a Jesus Cristo em casa, sem vir aos trabalhos para ouvir a palavra de Deus? Fica difícil, não fica? Para a gente conhecer tem que ouvir. Quem lê muito, quem tem muito estudo, é entrar de cara na Bíblia, né, professor? Nos livros, cursos de teologia, quem pode fazer. Mas quem tem pouca leitura tem que ter orelhas grandes, ouvidos bem abertos para aprender, ter conhecimento, adquirir conhecimento de Cristo Jesus, para se libertar das corrupções do mundo. Mas aí o que adianta se forem outra vez envolvidos nas corrupções do mundo e vencidos? Adiantou alguma coisa? Nada. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Como? Esmorece. Geralmente, quando eu tomo conhecimento que um irmão, as irmãs não, porque é complicado, né? A gente está visitando as irmãs. Mas
quando eu tomo conhecimento que um irmão esfriou, eu vou lá visitar. Essa semana visitei um, essa semana vou visitar outro. Essa preocupação nós temos que ter. Por quê? Porque pode acontecer conosco, irmão. E aí a gente recebeu uma visita de alguém dando uma palavra de força. A luta, às vezes não é pecado não, porque você pecou não. Às vezes você está doente. Eu tive um tempo atrás aí doente. Aqui, foi bater lá, Van Vieira. Não foi? Foi. Aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Isso é um trabalho fantástico, irmão, de visita. Você sabe que um irmão está um pouco parado, vai lá, dá aquela força, chama, incentiva. Porque eu costumo dizer que aqui na terra todas as forças são negativas e contrárias contra as coisas de Deus. Então você não encontra quase nada, humanamente falando, que te levanta nas coisas de Deus. Mas tudo é peso, é pressão para você cair, se afastar dos caminhos do Senhor. E são vencidos, está aqui no texto. Forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções do mundo, e vencidos. Se não tiver alguém que estenda uma mão assim, olha, levanta, rapaz, vamos em frente, essa luta é passageira, tudo passa, não é? Tudo passa. Se a gente observar, tudo passa. É um tempo. A tribulação ela vem e Deus sabe, conhece a nossa estrutura. Ele sabe quantos quilos você suporta nas costas. Quando Ele vê que as suas forças estão se esgotando, Ele tira o peso, alivia, lhe consola através do Espírito Santo, e você passou aquela fase. É uma nova experiência, é um novo testemunho que você adquiriu para a sua própria edificação e edificação daqueles que convivem com você. Então, quando é vencido pelas corrupções do mundo, e é o que mais acontece nesses anos que eu sirvo a Deus no seu evangelho, já vi tantas pessoas que pregam a palavra, pessoas que louvam tão bem, que faz bem a nossa alma ao ouvir essas pessoas louvarem, pessoas de oração que são vencidas, porque vem a tentação. A provação nunca derruba ninguém. Sabe por quê? Porque a provação é de Deus. O que derruba o crente é a tentação, que é do inimigo. É para derrotar, é para vencer, é para destruir, é para matar, é para roubar. Então o que é que acontece? Tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Eu ouvi alguém dizendo um outro dia no YouTube, um jovem falando que a pessoa que não é crente, aí ele deu um exemplo, tem um demônio. A pessoa que não é crente tem um demônio. Tem muitos, né? Mas ele deu um exemplo, tem um demônio. Aí ele se converte, aí Jesus tira aquele demônio, não é?
Aí o demônio anda vagando. É uma parábola de Jesus. Jesus falou sobre isso. Aí ele anda vagando por aí e tal. Estou usando uma linguagem minha. Aí volta para a antiga casa. Se quando ele voltar, a pessoa estiver com Cristo, ele não entra. Mas se estiver desviado, o que a Bíblia diz? Que volta e traz mais 7. Aí passa a ser 8. Imagine 8 demônios na vida de uma pessoa. Misericórdia. Tem compaixão, Jesus. Derrama a tua graça, meu Deus. Mas é justamente o que acontece. Por isso que está escrito aqui, olha: tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Glória a Deus. Versículo 21. Melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça ou da salvação, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Era melhor que aquela pessoa não tivesse se convertido. Olha, irmãos, nós que estamos aqui nesta noite, olha, vamos enfrentar o que vier. Se for preciso ser crucificado, degolado. Eu já passei por situação que só eu e Deus sabem. Do inimigo dizer: eu vou destruir você, cara a cara, como se diz. Eu digo: não, não é assim não. Eu estou vivo. Aleluia. E nessas situações aí é que eu me torno mais crente ainda. E é assim que deve acontecer conosco, porque hoje nós conhecemos a verdade. É mais maneiro para quem não conhece, mas para quem conhece tem uma responsabilidade muito grande em permanecer nos caminhos do Senhor. Aleluia. Lutando. Quando você achar que está difícil para você, pense que tem outro irmão, outra irmã com uma luta muito maior do que a sua. E às vezes perto de nós. Sabe por quê? Porque os crentes não gostam de falar dos seus problemas, das suas dificuldades para todo mundo, não. Ele conta para Deus, mas não conta para ninguém. Eu me lembro aqui, eu estou 15 anos aqui, eu me lembro de pedir oração pelo meu irmão. Lembra, irmã Nininha, irmão? As irmãs lembram. Mas por mim eu nunca pedi, não. Não é orgulho, não. Porque você pede aí, você encontra o irmão na rua lá, ele quer saber o que é. O ser humano é curioso, né? É natural isso aí. Versículo 22 para nós concluir. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojador de lama. Pior situação que se possa imaginar. Essa era uma linguagem da época para dizer: olha, você caiu no poço de lama, você está comendo o seu próprio vômito. Era uma figura de linguagem para dizer o pior que você imaginava. Isso era um provérbio dos judeus contra os gentios, dos judeus contra os pagãos, dos judeus contra os pecadores. Você é um miserável que não serve para nada. E essa é a dura realidade de quem se afasta do Evangelho. Se nós fizéssemos
um trabalho de ir buscar os desviados da igreja. A igreja não cabia tantos crentes, mas se desvia e ninguém vai atrás, e ninguém procura saber porquê, e ninguém dá uma mão amiga, e ninguém dá um abraço. Faz o contrário, despreza, deixa de falar e julga. Essa miserável está desviada agora do evangelho. Mas nada é impossível para o Espírito Santo de Deus. Amém?